Ok, estamos gravando agora. Então, o tema de hoje é uma atualização da visão ministerial da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Eu quero começar falando algumas coisas sobre a igreja para vocês. Primeiro, a nossa igreja é o que eu chamo de uma igreja para todos. Então, é a democratização das possibilidades de serviço, de envolvimento, das possibilidades de alguém assumir uma posição de liderança, da democratização do próprio púlpito, com participação de vários irmãos pregando, mesmo quem não é pastor, às vezes prega na igreja. A gente tem cultos com participações reais das faixas etárias, das famílias, como a gente teve recentemente culto de adolescentes, a gente tem culto de jovens, tem culto de crianças, e nós gostamos de ver essa democratização acontecendo, a participação das pessoas. Nós convidamos irmãos que têm o dom da palavra para pregar. Então, o púlpito mesmo ele é dividido dessa maneira, os pastores pregam, já somos em 3 pastores, mas há outros pastores que não são pastores oficialmente da igreja, mas são pastores, o pastor Gustavo, o pastor Clodoaldo, o pastor Daniel Coelho, da nossa congregação. Esses irmãos, e até algumas irmãs já pregaram, né? Então, o nosso púlpito ele é democrático nesse sentido. É claro que a gente toma alguns cuidados, né, para escolher a pessoa que vai falar, mas a gente gosta de repartir a possibilidade de outras pessoas falarem, porque a gente tem uma ideia muito simples na cabeça, que é a seguinte: eu, como pastor, eu não posso ter a arrogância de achar que toda a visão de Deus para a nossa igreja vai passar só por minha cabeça. É simples assim. Então, Deus fala para a igreja por meio de muitas pessoas. E isso é uma bênção para nós. Por isso também, a gente tem uma liderança múltipla, democrática, representativa. Então, fazem parte da nossa liderança hoje aproximadamente 70 pessoas que vão desde os líderes de ministérios. Nós temos vários ministérios, né? Ministério infantil, escola bíblica, Ministério de Ação Social, Ministério de Missões, Ministério de juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, terceira idade, e aí vai. Então, os líderes desse ministério fazem parte da liderança e nós também chamamos pessoas que não são esses coordenadores de ministérios ou líderes de áreas para fazerem parte também dessa liderança, porque a gente entende que a liderança múltipla acaba sendo bem mais representativa para a igreja. Então, as decisões são mais seguras quando a gente tem mais gente assim para pensar a vida da igreja, tá bom? A nossa igreja é uma igreja muito, muito, muito preocupada com a família. Então, a gente procura não sobrecarregar as pessoas com eventos demais, com programações demais, para que todos tenham tempo para estar com suas famílias. Nós oferecemos, por exemplo, retiros, cursos para noivos, escola de pais, e a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, com os juniores, com a juventude, e os nossos maiores e melhores investimentos são feitos nessas áreas, tá bom? Gente, se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone aí e falar, tá bom? Perguntar ou comentar. Nós procuramos ser também uma igreja que prega e vive a verdade da palavra de Deus. Isso, na prática, quer dizer que nós não nos deixamos levar pelas modas, pelas liturgias, né, pelo estilo de culto que a gente vê aí no mundo. Nós não andamos atrás de modismos teológicos. Então, a gente tem uma doutrina que nós cremos ser uma doutrina bíblica, nós temos uma escola bíblica forte, nós temos um púlpito que não negocia com as expectativas do mundo.
Então, você não vai ver em nossa igreja pregações que sejam autoajuda, que tenham um teor neurolinguístico, pensamento positivo, essas coisas. Você não vai ver, porque nós não negociamos e nós pregamos sempre a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nós procuramos ser uma igreja simples e que sabe, que entende que a vida na igreja se vive nos relacionamentos pessoais, nas amizades, no evangelismo pessoal e nas alegrias dos momentos de comunhão. Quando nós estamos juntos, por exemplo, nos grupos pequenos, numa aula como essa de escola bíblica, nos retiros de famílias, nos retiros de casais e também dos encontros dos ministérios etários. Aí crianças, juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, ou mulheres, homens não são etários, né? São de gênero, mas nós contamos com esses encontros também. E nós acreditamos assim que a igreja se vive no dia a dia, não apenas em movimentos de massa, não apenas na coletividade unida, mas principalmente em cada oportunidade de encontro, nas casas, ao redor da mesa, dividindo uma pizza, nas amizades cristãs. E também entendemos que é um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, cada um sendo cristão no dia a dia, na sua casa, no trabalho, na escola, com os amigos, ganhando pessoas para Jesus, fortalecendo os que Deus confiou para nós cuidarmos. Ao mesmo tempo, né, apesar de ser uma igreja simples assim, nós somos uma igreja muito preocupada com a santidade dos seus membros. Este é um valor para nós, a santidade é um valor para nós. Nós cremos que com Deus nós não podemos brincar. Nós não podemos viver uma vida que não agrade a Deus e, ao mesmo tempo, pensar que nós seremos abençoados. Uma coisa não se ajusta à outra. Ou nós agradamos a Deus e somos abençoados, ou nós desagradamos a Deus e vamos ter que pagar o preço disso. A falta de santidade ofende a Deus, nos afasta do caminho e é um impedimento para nós recebermos as bênçãos de Deus. Este é um valor para nós. Também, nós somos uma igreja que cultua, que faz os seus cultos de maneira informal, mas equilibrada. Contemporânea, ou seja, atual, mas sem esquecer das boas tradições. Então, nossos cultos têm hinos tradicionais, às vezes hinos do século XVI, século XV, e também tem músicas atuais, músicas contemporâneas. A gente tem, como eu já disse, abertura para a expressão da juventude, das crianças, e também honramos os mais velhos. O nosso culto tem a intenção de ser um culto leve, informal, mas nós temos uma grande preocupação com o conteúdo do que se canta, do que se prega. Então, para vocês entenderem, estilo musical, para nós, é questão de gosto pessoal. Aliás, o pastor Josimar falou um pouquinho sobre isso hoje. Estilo musical é questão de gosto pessoal e nós decidimos que o nosso estilo né, o que nós já fazemos a cada domingo que você pode ver. Então, qual é o estilo de culto da igreja? É isso que você vê todos os domingos. Nós não pretendemos e não conseguimos agradar a todos, mas nós esperamos que os nossos membros não tentem forçar para que nós caminhemos de outra maneira a seu gosto pessoal. Porque se a gente fizesse uma pesquisa na igreja, qual é o estilo de música que a gente devia ter em nossos cultos? A gente ia dividir a igreja, porque cada um tem o seu gosto. Se na minha família nós somos em 4 pessoas, eu tenho 2 filhos, a gente já tem estilos diferentes e muito diferentes, tanto que quando a gente está no carro, a gente tem que fazer assim, agora é a vez de fulano, agora é a vez de fulano, porque senão a gente não se entende. Cada um quer a sua música.
Então, algumas vezes eu falo, não, peraí, agora chega da música de vocês, agora um pouco da minha. Porque, afinal de contas, o carro é meu também. Então, a gente tem que ter essa democracia. Mesmo porque nós consideramos que esse assunto se refere a questões de forma e não de essência. Esse é o exterior e não o interior. E o nosso compromisso como igreja é com a essência, é com o que realmente importa. Também, falando nisso ainda, nós somos uma igreja que não está fechada para as transformações necessárias do nosso tempo, e nós somos uma igreja que odeia o legalismo. Ou seja, aquela forma que algumas pessoas querem impor na igreja, e que elas até dizem que quem não pensa como elas está em pecado. E esse é um erro grave, nós não queremos isso. Nós entendemos que o evangelho liberta e não aprisiona. Então, nós não queremos que a igreja imponha pesos sobre as pessoas, pesos que nem a Bíblia impõe. Ou seja, nós não pretendemos ser mais santos do que Deus. O nosso padrão de santidade é Deus, e nós não precisamos querer ter um padrão de santidade que nem Deus exige de nós. Então, nós, os seres humanos, nós pastores, nós líderes, os membros da igreja, nós não somos normativos em relação ao que é pecado ou não. Porque é a Bíblia quem diz o que é pecado ou o que não é. Não somos nós. Não é a nossa opinião, não é o nosso texto. É a Bíblia quem diz o que é pecado e o que não é. E nós procuramos, então, ser uma comunidade cristã que não banaliza o pecado, que não trata essa questão como se não fosse importante, mas também não esmaga as pessoas com leis e doutrinas que a Bíblia não apoia. Tá bom? Nós somos uma igreja também que respeita e honra os seus líderes e os seus pastores por uma razão simples. A Bíblia diz que isso é justo. Então, nós não gostamos quando sabemos que alguém falou mal dos pastores ou da liderança. Se você tem alguma crítica, você deve procurar diretamente a pessoa e falar diretamente com ela, porque o que for além disso é contrário ao ensinamento bíblico, é pecado, é fofoca. E sem falar que é uma grande demonstração de falta de educação também, falta de amor também. Então, nós não toleramos esse tipo de coisa também. Uma igreja, nós somos uma igreja que faz as suas assembleias, você sabe, a Igreja Batista tem assembleia. É aquele momento em que os membros podem falar, podem votar e contribuir na decisão que a coletividade vai tomar sobre qualquer assunto que for proposto lá. E as nossas assembleias, elas devem ser feitas em paz, com respeito, com gentileza, porque essas virtudes são fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente está no Espírito, nós vivemos em paz, em respeito, somos gentis uns com os outros, nós respeitamos as opiniões contrárias. Agora, na nossa igreja, nem sempre isso foi assim. Nós já tivemos momentos bem difíceis em assembleias, graças a Deus, há muitos anos atrás. Graças a Deus. Mas o nosso jeito de ser igreja não era aquele, é o de hoje. Então, por causa do que a gente já passou no passado, nós entendemos que devemos, então, ser mais firmes para impedir que essas coisas voltem a acontecer na Igreja de Jesus. E nós seremos firmes sempre que for necessário. Este é o papel dos pastores e líderes, zelar, cuidar do bem-estar do rebanho de Deus, que é a igreja. Então, para isso, nós recebemos autoridade e poder da própria igreja de Deus e de Deus, né? E nós estamos trabalhando para impedir que qualquer resquício de divisão exista entre nós. A gente não quer nem passar perto disso, tá bom? Nós somos, então, por essa razão também, uma igreja que considera as pessoas mais importantes do que as coisas. Isso quer dizer o quê? Que nós não passamos por cima das pessoas para implantar projetos, nós não atropelamos os projetos
e não consideramos coisa alguma como sendo mais valiosas que as vidas que Deus nos confiou. Por isso é que na nossa igreja algumas mudanças demoram um pouco mais, porque nós não agimos como se fôssemos tratores que passam por cima de quem está no caminho do sucesso. Não, sucesso para nós é fazer a vontade de Deus e tratar as pessoas, todas as pessoas, inclusive as pessoas que não merecem, com o amor de Jesus. E esse é um princípio muito valioso para nós. O amor de Jesus é para todos, inclusive para quem não merece. Porque, afinal de contas, nós somos amados por Jesus e nós também não merecemos. Nós procuramos ser, ao mesmo tempo, uma igreja que se moderniza para sempre oferecer trabalhos, encontros, eventos, projetos, cuja marca seja a excelência. Nós amamos a excelência. E isso por uma razão única. Nós entendemos que Deus merece sempre o melhor. Então, nós não toleramos coisas mal feitas. É verdade que, às vezes, as coisas escapam ao nosso controle, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos fazer as coisas sempre da melhor maneira possível. Nós procuramos sempre oferecer o melhor para Deus. Às vezes, o nosso melhor é uma coisa simples, mas é o melhor que nós podemos oferecer naquele momento. Como eu já disse, a gente comete muitos erros, mas nós somos uma igreja que tem uma vontade enorme de fazer o melhor, de acertar sempre. Então, se alguém perguntar assim, a sua igreja erra muito? A gente erra muito, mas a gente tem uma vontade enorme de fazer o melhor para Deus, porque a gente entende que Deus ama a excelência, o Espírito Santo de Deus ama a excelência. Assim, nós somos uma igreja cuja única preocupação é dar glória a Deus, é glorificar a Deus, é engrandecer a Deus, é agradar a Deus, é adorar a Deus. Por essa razão, há alguns anos, há uns 10 anos mais ou menos, nós tínhamos um outro lema da igreja, que era, a igreja era a Primeira Igreja Batista, lugar de encontro com Deus. E a gente entendeu que isso estava um pouco equivocado. Primeiro, porque a igreja não é um lugar, a igreja é um corpo. E depois que a gente preferiu escolher o lema, vivemos para a glória de Deus. Então, hoje é assim, Primeira Igreja Batista de Piracicaba, vivemos para a glória de Deus. Então, baseado neste lema, quando alguém nos apresenta um projeto novo, uma ideia nova, a primeira pergunta que a gente faz é se aquele projeto está dentro da nossa missão e, principalmente, se aquilo vai trazer glória para Deus. Antes de qualquer coisa, isso vai glorificar Deus? Se passar por esse filtro, a gente caminha para os próximos. Mas se não passar por esse, acabou aí. Também entendemos que a igreja ela é a autoridade na vida dos seus membros. E essa prática, para nós, é uma prática bíblica. Deus estabeleceu autoridades espirituais sobre a nossa vida, que são nossos líderes, nossos pastores, e nós devemos submissão a eles como quem respeita e se submete ao próprio Cristo. É claro, que quando nós recebemos uma orientação ou até mesmo uma ordem do pastor, de um líder, se essa ordem for contrária às Escrituras, é claro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente não vai seguir uma ordem contrária à palavra de Deus. Mas se o líder for aprovado por Deus e estiver de acordo com a palavra de Deus, inclusive o que ele está falando, então nós devemos sim respeito e submissão aos nossos líderes espirituais. A nossa igreja também é uma igreja que deseja, sim, crescer numericamente. Nós queremos ser uma igreja maior, mas sempre com qualidade espiritual. Então, a gente faz projeções para o futuro, nós tomamos decisões, às vezes, corajosas, nós investimos para proporcionar aos nossos membros espaços
e possibilidade de crescimento bíblico e espiritual. Como eu já falei, a escola bíblica, os grupos pequenos, os ministérios etários e de gênero, esses ministérios todos, eles visam o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Os sermões, cada participação no culto, tudo isso é para contribuir com o crescimento espiritual das pessoas que estão na nossa igreja. Então, crescer para nós não é uma opção. Nós buscamos o crescimento. Só que a gente sabe também que o crescimento da igreja vem pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus. O nosso papel é trabalhar com excelência e dedicação para que cada vez mais pessoas tenham seus nomes escritos no livro da vida de Deus, que as pessoas sejam salvas, mesmo que não seja para serem membros da nossa igreja, porque a gente tem essa visão do reino. Então, a gente evangeliza, a gente faz projetos evangelísticos, projetos missionários, para ganhar pessoas para Cristo. E muitas dessas pessoas vão para outras igrejas. Ora, por que a gente investe num projeto missionário em Portugal, lá com o pastor Marcelo e a Marjorie? Aquelas pessoas nunca vão ser membros da nossa igreja, mas nós entendemos que elas serão membros do reino de Deus. Por que a gente planta uma igreja em outro bairro da cidade? Até em outra cidade aqui da região, já fizemos algumas vezes. A nossa igreja, por exemplo, tem 11 filhas. Nós já plantamos 11 igrejas aqui na cidade e região. Por que a gente faz isso? Se aquelas pessoas que vão se converter lá não serão membros da nossa igreja? Porque a gente tem essa visão do reino de Deus. Então, o nosso papel é trabalhar firmes para que cada vez mais pessoas sejam salvas. E isso acontece do jeito de Deus também. Nós somos uma igreja, também isso é importante você lembrar sempre, cuja maneira de fazer todas as coisas é pelo amor. Nós queremos ser cada vez mais uma igreja amorosa, uma igreja em que as pessoas se sintam amadas. Então, que palavra resume o nosso modo de agir, nosso modo de ser igreja? Amor. Nós queremos ser uma igreja amorosa. E eu creio que nossa maior preocupação é, sim, fazer tudo com amor. É verdade, irmãos, nem sempre nós conseguimos, nós já somos uma igreja grande, às vezes as coisas escapam do nosso controle, a gente já não tem como acompanhar de perto todas as pessoas. Já aconteceu de uma pessoa vir na nossa igreja e sair sem ser cumprimentada por alguém, mas a gente está lutando para que essas coisas não aconteçam, para que as pessoas se sintam acolhidas, abraçadas, apoiadas sempre que precisarem, porque esse é o nosso alvo principal. Nós não conseguimos sempre, porque nós somos pecadores e falhos, mas nós buscamos viver em amor, em todos os níveis, em todos os ministérios da igreja, em todos os encontros, nós queremos viver em amor. Agora, o que é que nós não fazemos como igreja? O que nós não somos como igreja? Primeiro, nós não somos uma empresa. Então, apesar de nós termos que... Vocês estão tudo aí, né? Estão tudo quietinho, né? Apesar de nós termos a necessidade... Vocês estão me vendo normalmente? Deixa eu ver o que aconteceu. Sim. Sim, pastor. Tá de boa. Bom, apesar de nós termos a necessidade de responder à legislação do nosso município, à legislação do nosso país, apesar de a gente ter que se organizar para ter uma secretaria, uma tesouraria, para os pastores terem uma sala para receber as pessoas, e a gente ter que cuidar da parte administrativa da igreja, nós não somos uma igreja. Nós não somos uma empresa, nós somos uma igreja. E são coisas muito diferentes. Então, eu, como pastor, não sou um empresário, não sou um líder de uma corporação. Eu sou um pastor, conforme o que a Bíblia ensina. O que a gente faz é diferente do que uma igreja faz. Nós também não somos um clube. Como que é um clube? Você paga uma mensalidade e você vai lá
e desfruta do que o clube oferece. Não, a igreja não é só isso. A igreja é muito mais do que isso. Primeiro, você não tem que pagar uma mensalidade. O dízimo, a oferta é diferente disso. Você também desfruta do que a igreja oferece, mas você tem responsabilidades. É o corpo de Cristo. E é muito diferente de um clube. Nós, pastores e líderes, não somos profissionais. Não somos empregados da igreja. Nós não nos enquadramos em qualquer categoria de relação trabalhista humana. Nós somos servos de Cristo. E nós servimos a Cristo servindo vocês, servindo os membros da igreja, servindo a igreja. Então, a nossa agenda, ela é preenchida debaixo de oração. O nosso compromisso é de trabalhar com dedicação para que Deus se agrade de nós. O nosso trabalho se resume em oração, estudo da palavra de Deus, cuidado com as pessoas, com as nossas ovelhas. O restante, todo o restante, é secundário. Nós não somos chamados para sermos uma igreja eficiente, nós não somos chamados para ser uma igreja grande, nós não somos chamados para ser uma igreja rica. Nós somos chamados para sermos uma igreja fiel a Deus. E para mantermos a fidelidade a Deus, o caminho pode ser difícil, pode ser demorado, pode ser sofrido, mas nós estamos dispostos a pagar o preço de, inclusive, sermos considerados irrelevantes ou mal-sucedidos para o mundo, para a sociedade. Nós queremos ser relevantes para Deus e para o reino de Deus, e nada mais. Então, os nossos alvos não são estabelecidos pelos anseios, pelos alvos da sociedade, do mundo. As nossas metas como igreja não são formadas pela nossa preocupação de alcançar o que pode ser medido, mensurado, calculado, somado. Não, porque muito do que nós fazemos, nós só vamos ver os resultados talvez em décadas. Quem sabe na próxima geração. E algumas coisas somente na eternidade. Não vamos ver nesse mundo o resultado. Por isso, o nosso coração não está no que é visível, no que é palpável. O nosso prazer é saber que nós somos úteis para Deus, para aquilo que Deus está construindo dentro das pessoas, em cada um de vocês, em cada um de nós. Nós também não pregamos a famigerada, a terrível teologia da prosperidade, que ensina que o crente não pode sofrer, que o crente deve ser rico e bem-sucedido de acordo com os padrões do mundo. Não, nós entendemos que o sofrimento, por exemplo, faz parte da vida do discípulo de Cristo, assim como fez parte da vida do próprio Cristo. O que devemos perguntar é quais são os propósitos de Deus para o nosso sofrimento, ou como é que vamos glorificar a Deus com o nosso sofrimento. Nós cremos que a única razão para Deus fazer um rico, por exemplo, é criar um compartilhador. Uma vez, um irmão perguntou assim para mim: pastor, o que você acha de eu comprar um carro de 300 mil reais? Eu falei assim: eu acho que é pecado. Ele deu risada, achando que eu estava brincando. Eu falei: não estou brincando. Estou falando sério. Porque no mundo como o de hoje, em que as pessoas têm tantas necessidades, nossos irmãos em Cristo passamos tantas necessidades, como é que eu vou comprar um carro desse valor? Então, há limites para essas coisas. E Deus faz alguém ser bem-sucedido financeiramente para criar compartilhadores. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos pessoas assim, que são muito bem-sucedidas financeiramente, mas pessoas que entendem que o seu dinheiro deve servir a Deus e aos propósitos do reino de Deus também. E as pessoas são muito abençoadoras. Nós não precisamos ser ricos, nós não precisamos ser famosos, nós não teremos sempre boa saúde. Quando nós recebemos a Cristo, nós tomamos a nossa cruz, a cruz dele, e passamos a segui-lo. A nossa morada não é aqui, nós não desejamos fincar raízes nesse mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como a Bíblia diz. A nossa pátria, o nosso país final é a pátria celestial. Então, nós não queremos ser uma igreja
cujos pastores, cujos líderes sejam celebridades. Isso é diabólico. Aqui, nessa igreja, todos nós somos irmãos, pecadores regenerados, perdoados por Jesus, que fazem tudo para a glória de Deus. Por isso, nós tentamos ao máximo viver o caminho da humildade para que toda a glória justamente seja dada para Deus e não para nós. Então, nós rejeitamos caminhar de mãos dadas com esses desejos, esses anseios mundanos, diabólicos, de querer fama, sermos celebridades e tudo mais. Como eu falei na última aula também, nós rejeitamos andar de mãos dadas com o Estado, nós não fazemos conchavos políticos, nós não pedimos favores, nós não apoiamos candidatos, nós não usamos o púlpito como palanque, nós não consideramos o nosso rebanho como um curral eleitoral. E é muito importante que eu diga isso hoje, porque hoje começa a propaganda eleitoral gratuita. Então você vai começar a ser bombardeado com essas coisas. Nós entendemos assim porque quando a igreja se mistura com o Estado, a história comprova que é o evangelho que dilui. O evangelho fica mais raso, sem sabor, e a gente perde o poder. Então, nós não estamos presos a ninguém a não ser a Cristo e pelo amor. Às vezes, nós precisamos tomar decisões difíceis e, para esses momentos, nós não queremos ter obrigações ou dívidas que possam corromper o nosso coração. É por isso que a gente age dessa maneira. Nós rejeitamos também qualquer envolvimento com a maçonaria. Não sei se você sabe o que é maçonaria, mas nós não nos envolvemos com a maçonaria. Nós cremos, aliás, que não há qualquer possibilidade bíblica de harmonia entre o evangelho e a maçonaria ou qualquer associação desse tipo. Nós somos filhos da luz, salvos por Cristo, e por isso vivemos na luz que é Cristo. Nós entendemos que um cristão maçom é uma contradição grave que fere o espírito de adoração e obediência que são devidos somente a Deus. Então, o que é que nós esperamos daqui para frente? Para vocês que estão prestes a serem batizados, prestes a se tornarem membros da igreja, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que você seja um membro da igreja fiel a Deus e fiel à sua igreja. Dedicado a Deus e dedicado à sua igreja. Que você empenhe todo o seu coração para adorar a Deus e também para ser útil à sua igreja. Que você sirva a Jesus servindo aos irmãos. Porque não há outro jeito de você servir a Cristo se não for servindo os irmãos. Também nós esperamos que você dê um bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora, nos relacionamentos, nas relações profissionais, dizendo sempre a verdade, tratando a todos, até os inimigos, como Jesus trataria, com honestidade, com integridade, com misericórdia, com graça, com amor, com perdão, com serviço, com humildade e santidade. Também esperamos que você esteja sempre presente em nossos cultos e que você dê prioridade à nossa igreja. Eu estou falando isso porque nesses dias de cultos online, né, de reuniões virtuais, muitas pessoas talvez se acostumem tanto com isso que comecem a achar que não é importante a presença física na igreja. Mas que isso não aconteça com você. Que você procure sempre estar presente nos encontros que a igreja oferece. Que você não seja preguiçoso, espiritualmente falando. E que você lute contra a sua própria carne para você estar presente nos encontros, porque assim você vai ser abençoado, assim você vai ser edificado e você vai abençoar os irmãos também. Então, nós esperamos que você participe da escola bíblica, dos grupos pequenos, com a sua família, que você procure crescer no conhecimento da palavra de Deus através desses encontros que a igreja oferece. Também nós esperamos que você
procure ganhar outras pessoas para Jesus. Que você aprenda a evangelizar, a falar de Jesus, o que Jesus fez por nós, como que foi a sua história. Aprenda a contar o seu próprio testemunho de conversão. Porque cada um fazendo a sua parte, nós iremos cumprir o propósito de Deus. Nós cremos que o evangelismo que mais produz resultados é aquele que acontece nos relacionamentos de amizade. Então, a igreja faz os seus projetos evangelísticos, mas a igreja cresce mesmo no um a um, quando você convida um amigo para ir à igreja, quando você fala de Jesus para um amigo, para um parente, e você o leva até Cristo. Então, é assim que nós vivemos. Também esperamos que você seja um dizimista, um contribuinte fiel e generoso. Que você responda generosamente aos desafios missionários que a sua igreja propõe. Porque lembre-se, a nossa igreja não é um clube. A igreja é diferente, nós temos responsabilidades. E o dízimo, além de ser democrático, é uma maneira muito sábia da parte de Deus de nos ensinar a nós nos desprendermos do amor ao dinheiro, da ganância, e nós sermos compartilhadores. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós esperamos também que você ame o seu irmão, que você aprenda a ser mais misericordioso, tenha mais paciência, que você seja perdoador, que você sempre busque a reconciliação com o seu irmão, seja você o ofendido, seja você o ofensor, mas que você sempre procure viver em paz com todos, em paz, em amor e alegria com todos, porque nós somos a família de Deus. Então, que você ame, respeite e obedeça seus líderes, seus pastores, e que você seja uma pessoa de fácil trato, que você aprenda o caminho da paciência, da misericórdia, do respeito, do amor, e que assim você trate a todos com esse sentimento. Que você seja um pacificador, que você seja um amante da paz, e não alguém que fomenta divisões, brigas e dissensões. Nós esperamos que você não seja uma vaquinha de presépio. Acho que os mais novos não nem entenderam o que é isso, né? Nós não esperamos que você concorde com tudo, que você abaixe a cabeça e diga sim para tudo. Mas nós esperamos que você se submeta à vontade da igreja, que você se submeta à direção proposta por seus pastores e líderes, que você seja alguém que realmente se coloca debaixo da autoridade da disciplina da igreja. Nós esperamos também que você ore diariamente por sua igreja, por seus pastores, por sua liderança, por seus irmãos em Cristo. Nós esperamos que você vá além, que você defenda a sua igreja, pois ela é a sua família. Nenhum de nós gosta, por exemplo, que alguém fale mal de um irmão nosso, dos nossos pais, da nossa família. Em relação à igreja, deveria ser da mesma forma. A gente devia ficar machucado quando alguém fala mal da igreja e deveríamos defender sempre a igreja. Que você tenha, nesta igreja, amigos espirituais, gente com quem você caminha e reparte a fé, que você se dê os relacionamentos e faça um esforço a cada dia para se aproximar dos seus irmãos em Cristo. Muita coisa a gente espera de você, né? A gente viu aí alguns dias o que a igreja oferece para você. E hoje o que a igreja espera de você. É muita coisa, mas são todas coisas muito importantes. E essas expectativas, acredito que quando a gente se submete a elas, nós somos abençoados e abençoamos a nossa igreja também. Então eu vou parar por aqui e vou abrir agora para qualquer comentário, qualquer pergunta que alguém tenha, pode fazer agora. Alguém? Pastor, eu não tenho nenhuma pergunta, eu queria mais fazer um comentário mesmo a respeito de quando o senhor estava falando, né, das características da igreja, dos objetivos. Eu fui fazendo um filme assim na minha cabeça, lembrando dos cultos, tudo que eu já vivenciei frequentando a igreja, e eu fiquei muito feliz porque é muito coerente os objetivos que vocês colocam com o que a gente vê
quando a gente, né, convive com os irmãos da igreja, quando a gente vai nos eventos. Então, queria mesmo parabenizar e orar mesmo, né, para que a igreja continue assim, que Deus continue abençoando. É uma igreja que abençoa a vida de muitas pessoas. Mas é isso mesmo, de o quanto que é coerente tudo que você falou com o que a gente realmente vê e experiencia quando a gente frequenta a igreja. Só tenho a agradecer por vocês terem aberto os braços para mim e estou muito feliz que eu vou virar membro da igreja. A gente também está muito feliz por você, porque uma menina tão gentil como você, com certeza vai nos abençoar muito também. Amém. Só uma curiosidade, quando que vai ter classe de noivo? Para a gente ter uma nova turma, né, de batismo, a gente precisa ter quórum. Mas para você, para o Matheus, que perderam aí algumas aulas, né, uma ou duas aulas, eu vou conversar no final para a gente acertar quando a gente vai fazer isso. Tá bom. Tá bom? Mais alguém quer falar? Tudo bem? Então, gente, olha, aguardem, né, até que as coisas voltem ao normal para a gente poder marcar o batismo. Eu estou muito ansioso para esse dia. Vai ser uma grande festa. A gente tem aí, acho que uns 20 irmãos para serem batizados. Então, vai ser uma celebração, uma emoção para a igreja. E a gente vai avisar com antecedência. E quando chegar mais próximo, eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito do que vocês não podem esquecer, de como vai ser mesmo no dia, tá bom? Então, eu convoco de novo o grupo para uma reuniãozinha rápida para falar sobre escova de cabelo, para falar sobre toalha de banho, chinelo de borracha, essas coisas que você não pode esquecer no dia. E também como vai ser a assembleia lá, as perguntas, tal, para vocês não ficarem nervosos com isso. Vai ser uma coisa muito simples, muito tranquila e muito alegre também, tá bom? Então, aguardem, quando estiver normalizado, a gente vai marcar os batismos. Eu vou falar com vocês antes, né, para a gente ver uma data que seja legal para todo mundo. E a gente vai fazer uma grande celebração na igreja, vai ser inesquecível para a gente. Tudo bem? Então, eu vou me despedir aqui de todo mundo. Que Deus abençoe o seu domingo. Vou pedir apenas que o Matheus e a Marina, não sei se tem mais alguém que perdeu alguma aula, para ficar um pouquinho aqui, para a gente tentar marcar aqui um próximo encontro, para a gente encerrar o curso aqui para eles também. Tá bom? Que Deus abençoe os demais aí. Um ótimo domingo para vocês. Obrigado. Falou. Tchau, pastor. Obrigada, pastor. Deus abençoe, meninos. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Vamos ver que vai ficar aí. Bom, eu... Oi, pode falar, Matheus. Posso fazer só um comentário?